Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição, uma lição maravilhosa, onde estamos considerando questões relacionadas à profecia. Neste segundo tópico, vamos considerar o tema, o impacto da profecia. O quanto a palavra profética pode impactar a nossa vida. É o que nós vamos então considerar nas perguntas desse tópico. Primeira pergunta, em meio à confusão predominante, pelo que devemos ser gratos, como exemplificado por Cristo ao infundir esperança aos desapontados discípulos no caminho de Emaús? Então, pelo que nós devemos ser gratos? E qual é o exemplo de Jesus aqui, né? Então nós percebemos que os discípulos estavam desapontados, então os discípulos estavam fragilizados ali, e Cristo se fez presente caminhando ao lado deles, mas de uma forma assim que ele não estava com a sua imagem, né, que eles conheciam. Então Jesus, ele disfarçou um pouquinho, né, a questão da sua fisionomia, para eles não reconhecerem. E Jesus estava ali consolando o coração deles, dizendo o seguinte, não estava nas profecias, né? Ou seja, desde Moisés foi profetizado a respeito do Messias, que ele viria, ele morreria, mas também ressuscitaria. Então, na verdade, ali Jesus usando as próprias profecias para consolar os corações dos discípulos desapontados, né? Uhum. Agora, como isso pode servir de conforto para nós também? Porque, inclusive, a pergunta faz menção que vivemos num mundo de confusão predominante. O que pode nos confortar também no tempo presente? Olha, no tempo presente, o que nos consola, nos conforma, é a lição profética. Ou seja, quando nós estudamos as profecias, conhecemos as profecias, nós não ficamos desapontados, nós não ficamos preocupados, ansiosos, né? Nós sabemos que tudo que está acontecendo estava já registrado. Então, os próprios discípulos ali, eles esqueceram um pouquinho desse detalhe profético. Uhum. Ou seja, o próprio Jesus, no seu ministério, sempre estava advertindo eles que o templo seria destruído e também seria reconstruído no terceiro dia. Então, quer dizer, eles estavam recebendo essa mensagem constantemente, mas, infelizmente, eles não guardaram no coração. Era como que se os seus olhos estivessem vendados para essa questão da morte e ressurreição de Jesus, né? É esquecer os pontos proféticos sobre o Messias. Exato. E da mesma forma, se nós não estivermos familiarizados com a palavra profética, se nós não estivermos familiarizados com esses ensinamentos das Sagradas Escrituras, diante desse contexto tão complexo que o mundo está vivendo e está se tornando cada vez pior à medida que o tempo passa, com catástrofes naturais, com problemas relacionados à política e a guerras entre países e tantas outras coisas, enfermidades, nós podemos nos desesperar. Quantas pessoas ficam desesperadas, né? O que será desse mundo? O que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? Como que esse mundo estará? E as pessoas ficam estarrecidas. Mas quando nós olhamos para a profecia, nós percebemos que tudo indica que muito em breve Jesus voltará e que tudo isso que está acontecendo são apenas indícios de que o dia está chegando. É isso mesmo. E ao invés de nós nos contristarmos por isso, nós devemos nos alegrar, porque Jesus em breve virá e esta deve ser a nossa maior alegria, esta deve ser a nossa... aquilo que deve nos acalentar no meio de toda essa confusão, conforme aqui mencionado. Certo? É isso mesmo. Agora, pergunta B. Cite uma advertência muito relevante hoje que Paulo deu a Timóteo. Qual foi a advertência que Paulo deu a Timóteo e o que esta advertência tem a ver com a palavra profética? Então, Paulo ele advertiu a Timóteo sobre a falsidade, a mentira, o engano, usado também como ciência, né? Chamado ciência. E Paulo diz, muitos, infelizmente, desviaram da fé, dando ouvido a essas mentiras, né? Essa ciência que diz que
é a verdade. Então hoje a gente percebe que nossos dias, da mesma forma que acontecia na época de Paulo, tem acontecido também em nossos dias, né? Então o diabo ele tem todas as formas de enganar, tirar da pessoa a fé, o conhecimento, a convicção. Então as pessoas que não têm convicção da verdade, o conhecimento da verdade de uma forma mais profunda, então infelizmente qualquer vento de doutrina a pessoa fica abalada. Então às vezes a pessoa dá mais ouvido à mentira do que à verdade. E agora começa a não ter mais aquele discernimento espiritual, né? Então, para termos o discernimento correto, nós precisamos conhecer, precisamos estudar de uma forma profunda. Aí vamos ter o discernimento espiritual. Vamos saber o que é certo e o que é errado. Exato. Muito bem. Então, nós temos a palavra de Deus, a palavra profética, os ensinamentos, os evangelhos, enfim, o que a palavra de Deus nos proporciona de um lado. E, por outro, mesmo no que diz respeito às questões proféticas, e agora refletindo um pouco sobre questões, por exemplo, que têm acontecido em relação à natureza, as pessoas elas apontam para essas circunstâncias e dizem, não, a ciência explica, é porque isso, porque aquilo, etc., porque está acontecendo aquilo, então é por isso. E pensando, então isso não tem nada a ver com a profecia, é só por causas naturais, né? Tem tudo a ver com a profecia, ainda que sejam causas naturais. Mas uma coisa está ligada com a outra. Nós não podemos perder de vista isto, né? Porque existem esses erros, essas mentiras em todas as esferas, tentando nos atacar para que a fé seja minada, para que o conhecimento da palavra de Deus seja colocado num segundo plano, né? Mas precisamos aceitar nós hoje a advertência que Paulo fez a Timóteo, para que nós sejamos alertas. Timóteo era um jovem, né? Era Sim. um jovem. Por isso que Paulo advertiu. Se naquela época existia tantos enganos, a ciência da época era mais cultural, né? E hoje a ciência é mais profunda, né? Ou seja, mais detalhada, mais estudada. Então isso pode provocar dúvida nas pessoas. Por exemplo, até hoje existe aquela polêmica que a Terra não é um globo, né? Que a Terra é plana. E é interessante que alguns irmãos, eu conheço até, no caso, um irmão que ficou assim na dúvida, será que é plana? Será que é um globo realmente? Não é uma fantasia da NASA? Então, ou seja, uma coisa tão simples que é provada por causa da tecnologia que hoje existe, né? Satélites, tantas tecnologias que provam isso, que a Terra é um globo, e tem pessoas com dúvida. Né? Então, quer dizer, uma coisa simples. Agora, imagine algo mais concreto, mais profundo, mais com base, né? Até científica, tudo. Então, às vezes, a pessoa pode duvidar da palavra de Deus, né? Trazer uma certa dúvida, através de argumentos e através até de provas científicas. Então, nós temos que ter essa preocupação. E vale aqui uma nota, nós não estamos dizendo que a ciência não tem o seu valor, que a ciência ela é mentirosa, né? Nós estamos colocando aqui que existem muitas coisas que são apresentadas que a própria ciência, depois de algum tempo, alguém chega e fala, olha, estudos agora provam que aquilo que era dito não é mais. A ciência muda constantemente. Exatamente. Por exemplo, no que diz respeito à astronomia, por exemplo, o estudo dos astros, enfim, isso tem se renovado de uma forma muito assombrosa, principalmente mais recentemente com o lançamento de um satélite telescópio, o James Webb, onde estudos têm mostrado, olha, aquilo que se acreditava até então sobre tal aspecto do universo já não é assim. Agora já se tem um novo entendimento. Então, não é infalível, né? Mas nós entendemos que a ciência tem o seu valor dentro da história, do contexto. Nós entendemos que Deus capacita pessoas para o seu desenvolvimento, mas também entendemos que no momento em que a ciência se atreve a se colocar no lugar de Deus, é o ponto aqui mencionado, né? Aí nós não temos nada com a ciência, nós precisamos continuar com Deus
o nosso soberano em todos os momentos. Então, neste segundo tópico, nós vimos sobre o impacto da profecia e precisamos estar a par do que as profecias têm revelado, especialmente para esses últimos dias, para que nós não venhamos a ser enganados, seja pelos ventos de doutrinas que foram mencionados aqui, seja por falsos mestres e profetas que têm se levantado ao longo dos séculos e principalmente nesses últimos dias, ou seja, até mesmo pela ciência. Nós precisamos estar bem cônscios acerca da palavra de Deus para não sermos enganados por nenhuma dessas frentes que Satanás tem usado com muita astúcia para tentar derrubar aqueles escolhidos de Deus.